Oi, criançada, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Oi, Flora, tudo bem? Paz do Senhor. Oi, tia Ju, tudo bem? Você tá boazinha? Passou bem esses dias? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Então vamos lá para mais uma aula? Vamos sim. Flora, esse mês a gente está aprendendo sobre o tema comportamento do cristão. E hoje o conteúdo da nossa aula vai nos trazer ensinamentos para nós, enquanto cristãos, como devemos nos comportar, ok? Ok, Vamos lá? vamos então. Nós vamos aprender hoje, Flora e crianças, sobre a parábola do semeador. Flora, eu já te ensinei o que são parábolas, você se lembra? Sim, Então o que é? Fala pra mim. parábolas são histórias que Jesus Cristo contava para ensinar as pessoas. Isso mesmo, são pequenas histórias que Jesus contava para ensinar sobre o reino de Deus. E geralmente ele usava temas que era comum para as pessoas daquela época. Por isso que ele usou o tema do semeador. Você sabe, Flora, o que é um semeador? Semeador é uma pessoa que planta. Isso, é um agricultor, é aquele homem que vai preparar a terra, que vai semear a semente, que vai cuidar da plantinha, que depois vai colher os frutos. Então, isso é um semeador, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, vamos começar. Naquela época, Jesus, ele andava por várias cidades. E ele chegou em um certo lugar e ele estava à beira do mar. Só que ali, quando Jesus estava, juntavam muitas pessoas que queriam ouvir Jesus falar, que queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, o que Jesus fez? Ele pediu para os discípulos dele colocar ele num barquinho e colocar o barquinho lá no mar. E aí, ele foi falando com as pessoas ficaram lá na praia, lá na areia, e ele lá do barquinho foi ensinando as pessoas. E aí, ele começou a contar a parábola do semeador. E ele disse assim, Flora: um semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho. E o caminho, o chão era duro, as pessoas pisavam. E ali, algumas sementes, os passarinhos, por elas estarem assim na beira do caminho, os passarinhos foram lá e comeram as sementes. Então, não brotou aquela semente, não frutificou aquela semente. E aí, Flora, Jesus continua falando que algumas sementes caíram num terreno pedregoso, num terreno cheio de pedras. Aquelas sementes, Flora, até brotou, porém, naquele terreno, Flora, por ser um terreno muito pedregoso, por não ter umidade na terra, a sementinha não criou raiz e por isso logo veio o sol e queimou ela e ela morreu. Aí Jesus continua falando, Flora, que algumas sementes caíram em meio aos espinhos. E aí elas foram crescendo, só que os espinhos cresceram junto com ela e a sufocaram. E ela morreu também. Mas aí finalmente Jesus fala que algumas sementes caíram em terra boa. E aquelas sementes que caíram em terra boa brotaram e frutificaram. E Jesus ainda fala que aquelas sementes brotaram e frutificaram a 100, 60, 30 por 1. Quer dizer que cada semente deram muitos frutos. Ah, isso é legal, hein? Legal, né, Flora? Só que aí, Flora, os discípulos foram questionar Jesus a respeito dessa parábola. Os discípulos queriam entender o que Jesus quis ensinar com aquilo tudo. E aí, Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. À beira do caminho representa aquelas pessoas que recebem a palavra, mas aí o inimigo vem e rouba delas, tira o entendimento, não permite que elas recebam a Jesus para que elas, crendo neles, não sejam salvas, porque
O desejo do inimigo é que a gente não seja salvo, que a gente não encontre Jesus, que a gente não conheça Ele verdadeiramente. E aí, Flora, Jesus continua dizendo que aquele terreno pedregoso, onde as sementes caíram e não conseguiram brotar porque não tinham raízes, são aquelas pessoas que recebem a palavra, se alegram, porém, por não terem raízes firmadas em Jesus Cristo, firmadas em Deus, logo desistem da caminhada, logo desistem de seguir a Jesus. E aí, Flora, Jesus continua dizendo que aquelas sementes que caíram em meio aos espinhos representam aquelas pessoas que recebem a palavra, que se alegram, que até começam a caminhar com Jesus, mas aí, quando começam a ter os problemas, as dificuldades, ou de repente sentem saudade daquilo que vivia antes, que depois que a gente começa a seguir a Jesus, a gente não pode viver mais. E aí, o que acontece com essas pessoas? Acabam desistindo e voltando para o mundo. Muito triste isso, né, Flora? Muito triste. Muito triste. Mas, finalmente, Jesus fala que existem aquela terra boa. A terra boa representa aquelas pessoas que recebem a palavra de Jesus, que se alegram por receber e que mudam de vida, que aceitam a Jesus como o único e suficiente Salvador e que a partir daquele momento se torna uma nova criatura. A palavra de Deus fala que quando a gente recebe a Jesus verdadeiramente, é impossível a gente continuar vivendo da mesma maneira. Sabia, Flora? Olha, É impossível. Depois que a gente conhece Jesus e depois que a gente começa a caminhar com Ele, é impossível a gente continuar vivendo da mesma maneira. Porque a gente começa a perceber que algumas atitudes que a gente tinha, algumas coisas que a gente fazia, não alegrava o coração de Deus. E por isso a gente muda, né? Porque o desejo do nosso coração é ser obediente a Deus e alegrar o coração dele em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. entendi. Entendeu? Gostou da história de hoje, Flora? Gostei, muito legal. Muito legal. Tem tudo a ver com você esse tema hoje, né, Flora? Semeador, terra boa. Não é verdade? É, planta, planta, terra, semente, tudo a ver. Tudo a ver com você. Eu espero, criançada, que vocês tenham gostado da aula. Eu espero, Flora, que você tenha gostado da aula, tenha gostado do cenário que a gente preparou. E agora, para a gente finalizar essa aula, a gente vai orar e pedir a Deus que o nosso coração seja como terra boa, que a palavra dele venha frutificar. Mas nós vamos orar e pedir a Deus, principalmente, que nós sejamos como o semeador, aquele que lançou a semente. E a gente aprendeu que a semente é a palavra de Deus. Então que a gente possa sempre falar de Jesus. E a propósito, Flora, você sabia que mesmo vocês sendo crianças, pequenininhas, vocês podem evangelizar? Sabia? Sabia? Sabia que vocês mesmo pequenininhos podem evangelizar até os adultos, até aqueles que são maiores que vocês? Sim. Então é muito importante, criançada, falar da palavra de Deus a todo momento, em qualquer lugar, tá bom? Vamos orar então, Flora? Vamos. Vamos fechar os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por todo o ensinamento que o Senhor veio nos trazer nesse dia, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, uma terra boa, onde a Tua palavra possa frutificar, Senhor amado, onde possa, Senhor amado, dar frutos a 100, 60 por um, Senhor, 30 por um, ó Deus, mas que principalmente, Senhor, nós sejamos como o semeador, Pai, que nós possamos semear a Tua palavra no coração daquelas pessoas que necessitam
necessitam de Ti, Senhor, que necessitam Te conhecer, Senhor, que necessitam aprender da Tua palavra, Senhor amado, que nós possamos, Senhor, evangelizar essas pessoas, Senhor amado, que nós possamos levar o Teu amor, Jesus, a todos aqueles que necessitam, Pai amado, que nós possamos ser ferramentas Tuas, Senhor amado, para espalhar do Teu amor, para falar do Teu reino, Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Flora. Amém. E sabe qual é o momento que chegou agora, Flora? Momento de desafio. Isso aí, momento de desafio. E vocês já estão memorizando o versículo? Já está memorizando, Flora? Eu já memorizei. Então, eu não memorizei ainda. Eu vou ter que pegar aqui na minha Bíblia. Eu vou pegar aqui, Flora, aí a gente pode falar o versículo junto? Podemos. Então vamos lá, criançada. O versículo de memorização desse mês está lá no livro de Salmos, Salmos 143, versículo 10. Vamos lá. No 3, hein, Flora? É 1, é 2, é 3 e já. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, 10. Muito bem, muito bom. Eu estou extremamente orgulhosa da Flora e de todas as crianças que têm estudado a Bíblia, que têm memorizado os versículos. Então, não esqueçam de memorizar. Manda pra gente lá nas redes sociais da igreja. Se gostou do vídeo, clica aí no joinha, no like, compartilha, comenta. Se não tiver inscrito no canal da Igreja Cristo Centro Campo Limpo Paulista, pede pro papai e pra mamãe se inscrever. E ó, um beijão pra vocês, paz do Senhor, tudo de bom, Deus abençoe, com Deus, tchau! Tchau, galerinha!